Oi, eu sou o Mohamed e aqui no canal a gente fala sobre gastronomia e viagem e a gente tem um quadro que se chama Amador versus Profissional. Nele a gente coloca um cozinheiro amador e um profissional para fazerem um mesmo prato. Hoje, um quitute, um salgado, um ícone desse Brasil, pão de queijo. Participantes, se apresentem. Oi, tudo bem, gente? Eu sou o Bruno do OpCV, eu sou lá de Minas Gerais e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um pão de queijo profissional. Oi, gente, meu nome é JP, eu sou produtor musical, DJ, produtor cultural. Eu sou de Belo Horizonte, eu tenho uma casa de eventos aqui em São Paulo que chama Casinha e hoje eu vim fazer uma receita de pão de queijo da minha avó, Cida. Eu aprendi desde criança a enrolar pão de queijo com minha mãe. Eu fui melhorando a receita dela, fui pesando as coisas, fazendo um padrão. Essa receita tá anotada à mão no caderninho da minha avó há sei lá quantos anos. E ela tem umas medidas muito de vó. As coisas são medidas em pratos, copos. A primeira parte é a gente esquentar o óleo e o leite pra gente poder escaldar o polvilho. Um copo americano mesmo, gente, mais ou menos até aqui, de óleo. E aí um copo e meio de leite. Um copo e um terço de leite. Essa medida sempre é meio duvidosa. Aí você pode usar o mesmo copo pra medir, porque o mais importante é a proporção entre os dois. Receita de vó, geralmente, do pão de queijo, a medida é prato ou copo. Quando você já vai pro profissional, geralmente se usa a balança, porque você tem uma precisão melhor, consegue manter o padrão e até ir testando novas possibilidades de receita. Para começar, eu coloco leite, óleo, a água aqui para não ficar muito gorduroso e ter uma diluição legal na receita, fica mais leve. As descrições estão aí no vídeo. O sal é bem interessante você colocar antes para poder ter essa diluição no calor da água e do leite aqui e você conseguir dissolver ele melhor na receita inteira. Então você vai ter tudo por igual, não vai ficar um pão de queijo salgado, um pão de queijo mais ou menos sem sal. Levantou fervura, a gente já vai escaldar o polvilho. O polvilho é importantíssimo na receita, mas o JP só usa o polvilho doce e o Bruno usa o polvilho doce e azedo. E isso vai trazer uma textura diferente para cada um. Você escolhe um polvilho azedo que for mais granulado, que ele vai ter mais crocância na sua massa. E o doce é aquele que é meio impalpável, parece até açúcar com amido. A medida da minha avó é um prato fundo de polvilho. A gente triangulou isso mais ou menos ali para uns 600 gramas. Uma coisa interessante também é que a minha avó só usa polvilho doce. Vou colocar aqui o polvilho doce. Ele vai dar uma gelatinização na massa. Vai ficar uma massa mais puxenta. E o azedo vai dar aquela crocância na casquinha que você quer. Eu gosto de misturar eles antes para ficar todo por igual na massa. Só uma pausa na receita. Eu sei que a receita do seu tio, da sua avó, da sua mãe é melhor ou é diferente. Existem inúmeras receitas de pão de queijo. E aqui a gente conseguiu só mostrar duas, tá bom? Bom, misturou. Meu escaldo aqui tá quase querendo pular da panela, tá fervendo. E agora eu já entro com ele aqui pra escaldar. E pode jogar tudo de uma vez e vai misturando com calma, não tem problema nenhum, não tem que jogar uns pouquinhos não. E aqui é importante a gente lembrar de não mexer com a mão, porque nesse momento ele vai estar muito quente. Bom, essa aqui é a parte mais importante. Pão de queijo sem escaldar não é pão de queijo. Se você fizer sem escaldar, o polvilho não vai ficar legal, vai ficar muito ácido na boca. Bom, misturou bem até formar uma massa homogênea. A gente vai descansar, porque a gente não consegue mexer nela tão quente assim. Agora o polvilho já deu uma esfriada, eu vou passar ele para uma vasilha maior pra gente misturar os outros ingredientes. Agora eu vou colocar uma pitada de sal, pode ser uma pitada generosa assim. Você acaba de amassar ele com a mão. Você vê que nesse ponto ele ainda tá começando a pegar um ponto de massa, mas ele ainda dá uma esfarinhada. Dependendo do tamanho dos ovos, pode ser que você precise de um pouco mais ou de um pouco menos. Então vai colocando um de cada vez. Essa receita tem 6 ovos, eu coloquei 4 e eu vou misturar eles aqui pra gente ver que ponto que ficou e aí a gente coloca os últimos 2 se precisar. Queijo, não dá pra fazer essa receita assim, esse ingrediente maravilhoso. E já coloca aqui nos comentários qual queijo você usa na sua receita. Eu uso queijo meia cura porque ele vai ter mais sabor, ele vai entregar um sal melhor na receita e vai ter um amargor melhor, um retrogosto mais amargo assim, que é bem agradável. É legal quando ele cria gruminho, que eu sei que ele vai dar certo na receita. Já testei um tanto de queijo, alguns não dão porque não fazem isso. Um queijo mais grosso para ele aparecer na receita e o queijo tá frio, então ele vai ajudar a esfriar a massa antes de eu colocar o ovo, senão eu cozinho o ovo antes da hora. Toda vez é essa melecagem, ó, um Deus nos acuda maior. Teria sido inteligente quebrar os outros ovos antes, mas vamos lá. Pelo menos mais um. Agora eu vou misturar o queijo na massa na mão mesmo, até incorporar bem. Queijo ideal
original, no caso, um queijo canastra curado. Vocês vão ver que ele é um pouco mais duro, um pouco mais resistente, assim, ele é melhor de ralar. Aí eu ralei um pouco no fino e um pouco no grosso, só pra criar variações, assim, aí o queijo derrete de maneiras diferentes do pão de queijo, isso é bem interessante também. Quando eu experimentei pão de queijo pela primeira vez, feito com batata, eu achei super curioso e eu acho que fica super interessante. Dá uma mudada na textura, sabe? Bom, eu fazia sempre a receita sem a batata. E aí um dia minha mãe falou, faz com uma batata cozida assada no meio. Sabe quando você come o pão de queijo e ele tá borrachento? Não vai acontecer isso por causa da batata. Batata amassada, cozida sem sal. Você amassa ela bem para não aparecer os gruminhos de batata. Bom, misturei bem a massa. Hora da gente entrar com os ovos um por um, porque se a massa estiver muito úmida, eu vou ter esse controle. Eu já entro com 2 de uma vez, que eu sei que vai dar certo nessa receita. E depois eu entro com o último, se precisar ou não. Agora temos a nossa massa. Ó, se eu puxar aqui com uma colher, é um ponto interessante porque ele tá meio mole, mas ele é meio duro. Mas é isso mesmo. Massa de pão de queijo é uma coisa que tem que grudar na mão. Não pode estar muito seca, muito óleo. Essa aqui eu já acho que não vai pedir mais um ovo. Já tá grudando bastante, tá com bastante liga. E eu também não posso sovar demais a massa. Se eu sovar demais a massa, vai derreter gordura, seu pão de queijo vai ficar muito mole. Já tá no ponto. A gente vai bolear e assar ela. Momento de assar os pães de queijo, e isso é bem importante, porque tem que ter a temperatura e o tempo bem controlados. Bom, aqui agora a gente vai escolher o tamanho do nosso pão de queijo, que isso vai influenciar no tempo de assar. E eu uso aqui uma colher de sopa normal. Eu tiro um tantão assim, eu gosto de fazer de 90 gramas para poder rechear ele. Mas você pode fazer de 45 gramas, 40 gramas, o tamanho que você quiser. Só vai alterar o tempo que vai assar no forno. Importante aqui se realmente não economizar numa quantidade de óleo na mão, senão sua mão vai terminar com uma quantidade muito grande de pão de queijo. Puxa uma colher mais ou menos de sopa de cada vez e enrola até ele virar uma pequena coisa que parece uma bolinha, assim mais ou menos, e deixa ele lá. A gente tá com uma assadeira antiaderente aqui, mas se a sua não for, você pode só untar ela com um pouco de óleo e dá tudo certo. Dica do óleo na mão para não grudar, fazer todos do mesmo tamanho. O espaçamento da assadeira vai ser de mais ou menos 3 centímetros entre um e outro para não grudar, que aí você tem a crocância nele inteiro. Como a massa é bem gordurosa e eu já tô passando óleo na minha mão, eu não preciso untar a forma, ele vai sair fácil dela. E se você quiser, passa numa assadeira antiaderente. Eu vou adicionar um requinte de crueldade de neto aqui, que minha avó não faz, que a gente come um pouquinho de queijo ainda depois, ó, em alguns dos pães de queijo, que é tipo quando você rola o brigadeiro no confete, assim. Se você quiser, pode congelar desse jeito, pode até grudar um pouquinho mais um no outro para congelar. A gente vai assar a 160 graus durante 35 minutos, porque eles não estão congelados. Se tivesse congelado, ia ser mais ou menos uns 40 minutos. Então bora pro forno? Enquanto os pães de queijo estão no forno, não esqueçam de compartilhar esse vídeo e também de se inscrever aqui no canal. Temos aqui então o nosso pão de queijo. A gente deixou ele mais ou menos uns 40 minutos, foi até mais do que eu imaginei, mas podia deixar um pouco mais também, se vocês gostarem dele um pouco mais moreninho. Bom, o pãozinho de queijo tá aqui assado, bem douradinho, com os pedacinhos de queijo que eu queria e por dentro cremosinho, do jeito que eu quero, puxento. Todo aquele processo que você fez no polvilho vai dar esse resultado aqui. Bom pra caralho. Pão de queijo você pode comer ele com praticamente qualquer coisa. Eu gosto muito de comer ele com requeijão ou com doce de leite, que é o que a gente tem aqui agora. A dica que eu dou pra todo mundo: pega um docinho de leite bom, assim, ó. Façam em casa, se vocês fizerem, conta pra gente o que vocês já acharam da receita, qual que vocês acharam mais legal aí. Essa é a minha receita de pão de queijo profissional, que eu faço lá no OpCV, que é o meu boteco, Rua Jaguaribe 522. Pode ir lá, comer ele recheado, comer ele puro, comer do jeito que você quiser. Eu adoro com doce de leite, pão de queijo com mais queijo, pão de queijo com pernil. Quero saber também como é que você gosta de comer o seu pão de queijo. Valeu, vou comer mais uns 3 pães de queijo aqui. Valeu demais, tamo junto. Beijo pra vocês, espero que vocês aproveitem os pães de queijo.